Boa tarde, meus amigos, meus irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com vocês. Eu quero deixar aqui um momento de reflexão que está no livro de João, no capítulo 6. O título é A Multiplicação dos Pães. É um título bem extenso e eu vou ler apenas um versículo. E o título é A Multiplicação dos Pães. Então, aqui conta a história toda da multiplicação dos pães, né? E aqui no versículo 57, diz assim, ó. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Só esse versículo. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Lá no deserto, nessa leitura aqui, ele estava no deserto e ele fez a multiplicação dos pães e ele falou que ele era o pão da vida. Se vocês quiserem ler, aqui tem vários trechos. Fala da multiplicação dos pães, fala que Jesus andou sobre o mar, e aqui fala Jesus é o pão da vida para os que creem, né? E aí no finalzinho aqui ele fala essas palavras, que assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aí ele já não falava mais sobre um alimento material. Ele está falando aqui sobre o alimento espiritual. Por isso, eu acho de suma importância para nós, sempre foi, desde o passado, como hoje, no presente e será muito mais ainda no futuro, que nós devemos se alimentar da palavra de Deus, ter fome da palavra de Deus, ter sede da palavra de Deus, porque ele disse, eu sou o pão, e ele disse para a mulher samaritana que ele era uma água, ele era água que, se ela bebesse daquela água, ela nunca mais voltaria a ter sede. Ela entendeu que era a água do poço, mas depois ela entendeu também que ele se referia a ele próprio, né? Então ele se referiu que ele era o pão e também a água, que nos alimenta espiritualmente. Então, para nós podermos ter o nosso corpo espiritual alimentado da palavra, é necessário nós ler a palavra. É necessário nós irmos ouvir a palavra de Deus, refletir nela, não só uma vez, duas, refletir nela todos os dias, conhecer o que está escrito aqui, ó, decorar versículos e guardar dentro do nosso coração, para nós estarmos sempre memorizando em nossa mente aquilo que Jesus nos ensina. Então, por isso que ele diz assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Para nós podermos ter a certeza da vida eterna, a paz que ele nos oferece, a certeza da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é necessário que nós façamos isso que ele está dizendo. Se alimentar dele, se alimentar da palavra dele. E aqui no versículo seguinte, no 58, ele fala,
Este é o pão que desceu do céu. Ele se refere como um pão que desceu do céu. Então, ele é o nosso alimento espiritual. Para nós podermos nos sentir fortalecidos espiritualmente e até preparados para a volta dele, que não vai demorar para que ele venha buscar a sua igreja aqui na terra, não importa, ele não se refere à placa, ele se refere ao seu povo, à sua igreja, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que leem a sua palavra, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que andam segundo os mandamentos dele, aquele que segue, que obedece, aquele que ama ele, aquele que ama o seu próximo, aquele que faz só o bem. Ele se refere a essas pessoas, aquele que tem prazer de ir ouvir a sua palavra, de pegar a Bíblia e ler a sua Bíblia e orar todos os dias, porque a palavra diz orai e vigiai, né? Porque não sabeis a que hora vem o seu Senhor, se de manhã, se à tarde, se à noite. Então devemos estar vigilante, orando e vigiando em todo o tempo. Então, se nós estivermos fazendo isso, conforme ele aqui está dizendo, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Temos que cumprir essa palavra para podermos estar vivendo nele, para estar com ele aqui dentro do nosso interior, do nosso ser espiritualmente, não estarmos vazios, né? Tem pessoas que é vazias espiritualmente, não tem Jesus no seu coração, não tem a palavra de Deus, não sabe um versículo, só sabe recitar algumas coisas que aprenderam, mas não tem o temor, não tem a palavra guardada aqui dentro, ó, do próprio coração, entendeu? Então é necessário nós termos essa convicção, essa certeza, e nós praticar e viver a palavra de Deus. Amém, amados? Então, vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, vamos se alimentar dela, porque o próprio Senhor Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, vamos viver por Jesus. Vamos viver pelo sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. Vamos dar crédito a essa misericórdia, a esse amor que ele dispensou a nós. Ele dispensa até nos dias de hoje pelo poder do Espírito Santo que está junto de nós, porque ele é quem nos convence do pecado. Ele que nos convence da morte eterna. Ele que nos capacita a crer e esperar nele como na sua vinda e reconhecer que ele é o nosso pão, o nosso alimento espiritual que nos conduz para a vida eterna. Vamos guardar essa palavra e meditar nela de dia e de noite, tá, meus amados, meus irmãos em Cristo Jesus? Vamos fazer isso para o nosso próprio bem espiritual e também anunciar a palavra de Deus para outras pessoas, porque nós não sabemos como é que outras pessoas se encontram. Então, eu falando agora da palavra de Deus, eu quero que essa palavra chegue num coração que esteja necessitado, que esteja precisando, mas todos nós precisamos. Mas há aqueles que muitas vezes está necessitando mesmo de ouvir, que está às vezes fraco espiritualmente ou está com algum problema e precisa da palavra. Então, nós precisamos anunciar a palavra de Deus em todo o tempo, em tempo e fora de tempo, como o próprio Deus nos fala aqui através da sua palavra. Amém, amados? Fiquemos na paz do Senhor. E se você quiser compartilhar essa palavra com outra pessoa, compartilha. Se você não é inscrito também no meu canal e desejar se inscrever, se inscreva no meu canal. Eu tenho também, assim, trabalhos manuais, né? Trabalhos que eu faço
né, de artesanatos. Se você quiser seguir também, é só você se inscrever, procurar aquilo que você mais se identifica e assistir os vídeos. Acione o sininho, que o YouTube vai enviando para você de acordo como eu for mandando os vídeos, ele vai colocando para que você possa estar assistindo. Amém, amados? E reflita nesta palavra: Jesus é o pão da vida, é o pão que desceu do céu e devemos meditar nele, se alimentar da sua palavra todo dia, todo dia. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.